Galerinha, vamos lá para a aula. Seguinte, ó. Frente C, parte de eletrostática ainda, ok? Hoje a gente vai ver o seguinte, ó. Força elétrica, tá? Porque a gente estudou lá as eletrizações, né? Por atrito, por contato, por indução. Vimos, né, como é que a gente vê se um corpo está eletrizado ou não, que são os eletroscópios, né? E a gente sabe que é o seguinte, ó, que as cargas positivas, né, elas se repelem. Tem uma força de repulsão aí, ó. E quando é carga positiva e negativa, por exemplo, próton e elétron, tem uma força de atração. Só que a gente não sabe o valor dela ainda. E tem jeito de calcular? Tem. A gente vai usar o quê? A lei de Coulomb. Tá bom? O que essa lei de Coulomb fala? É o seguinte, ó, ela trata de forças entre cargas pontuais. Ok? Pessoal, não é pontuais, não com O, né? Não. Porque quando você fala pontual, é uma pessoa que o quê? Sempre chega no horário certo. Pessoa pontual. Pontual é de ponto material. Ok? Então aqui, ó, de ponto. Beleza? Então a gente sabe o seguinte, ó. Na física, interação entre dois corpos é força. Esse próton aqui, ó, que é carga positiva, está interagindo com esse próton aqui também. Então, ó, é interação? Então tem uma força de repulsão. A gente tem que representar com o quê? Como se fosse um vetor. Por isso que eu tive que dar aula para você, ó, a primeira aula lá de quê? De vetores, porque a gente vai mexer com esse negócio aqui agora. Tá bom? Então, ó, a gente tem dois vetores aqui, ó, força. Se eu pegar agora um próton e um elétron, o que acontece? Vai ter uma força de atração, então a gente tem que representar os vetores aqui, ok? Então vamos tentar entender aqui, ó, da onde que vem essa força aqui, ó, de Coulomb, como é que a gente calcula ela, tá? Então a gente vai fazer um experimento mental, beleza? Por exemplo, ó, eu vou pegar sempre aqui, ó, cargas positivas, ok? Mantendo a distância entre elas sempre constante, sempre D, tá bom? Aí olha só, eu sei, vamos supor o seguinte, ó, quando eu tenho uma carga com valor mais Q e outra com valor mais Q também, a força entre elas, vou colocar assim, ó, vai valer F, tá? Então, ó, FF. Se eu aumentar a carga, o que vai acontecer com a força? Aí é só você pensar o seguinte, ó, fazer uma comparação com o ímã. Quando você pegar ímãs fraquinhos e tenta aproximar, você consegue aproximar até bem próximo. Só que quando você pega ímãs mais fortes, você não consegue aproximar mais tanto. Por quê? Porque a interação entre eles é o quê? Aumentou. Então a força aqui agora, o que vai acontecer com ela? Como a carga é maior, tem mais cargas positivas, mais positivo com mais positivo, repele mais. Então a força aqui ó, vai aumentar o quê? 2 vezes. Tá bom? Então a força nessa carga aqui, ó, ela aumenta 2 vezes. E na outra carga? Ah, professor, na outra carga vai continuar F. Por quê? Porque não mudou a carga aqui, ó. Aí você está esquecendo de um princípio básico da física. Qual que é o princípio básico? Terceira lei de Newton. O que a terceira lei de Newton fala mesmo? Ação e reação. Se a força que eu faço num corpo é de 50 newtons, a reação que eu recebo desse corpo também tem que valer quanto? Os mesmos 50 newtons. Então, ó, independente de quanto que é a carga aqui do outro carinha aqui, ó, a força que o outro vai sentir também é quanto? 2F. Por quê? Ação e reação, ok? Terceira lei de Newton aqui, ó. Isso é extremamente importante aqui, tá? Pegadinha de prova que... Oi. É diretamente proporcional, né, no caso, ó. Tá vendo que eu aumentei a carga, aumenta a força, tá bom? Se eu aumentar aqui, ó, por exemplo, então, ó, aumentei de 3, ó, de 1 para 3. E aqui, ó, aumentei de 6, de 2 para 6. O que vai acontecer com a força? Ela vai ser a multiplicação desses casos aqui, ó. Ou seja, 6 vezes 3, 18F. Então aqui, ó, a força. Jamais, nunca, ok? Sempre a reação tem o mesmo valor da ação, tá? Então, ó, então a gente consegue perceber aqui o seguinte, ó, que a força entre cargas ela é proporcional ao quê? Ao produto das cargas, ok? Estou colocando Qzão e Qzinho para diferenciar, né? Eu sei que aqui está Qzão e Qzão, mas eu chamo uma de Qzão e a outra de Qzinho só para diferenciar aqui na formulinha, tá? E aí a gente vai colocar aqui, ó, essa força sempre em módulo. Por quê? Porque você lembra que eu posso ter o quê? Uma carga negativa. Só que a gente não vai colocar o sinal, porque senão vai ficar avacalhado demais, tá? O sinal só representa o quê?
se a força é atrativa ou repulsiva, tá bom? Então, ó, sempre a gente vai mexer com módulo. O que é módulo mesmo? Módulo é o valor positivo de um número. Por exemplo, módulo de menos 3 é igual a 3. Ah, professor, então módulo de 3 é 3 também. Módulo é sempre o valor positivo daquele número, ok? Então, ó, sempre a gente vai falar o quê? Só os valores absolutos, tá? Então, ó, a força é proporcional ao quê? Ao produto das cargas. Quanto maior o valor das cargas, maior vai ser o quê? A força entre elas, tá bom? Se eu fosse representar isso aqui, ó, em um gráfico, como é que ficaria? Como é diretamente proporcional, é uma reta, tá bom? Ó, produto das cargas aqui, tranquilo? Então, ó, primeira coisa que você já tem que saber aqui, ó, gravar. A força é proporcional ao quê? A uma carga só? Não. A outra carga só? Não. Ao produto delas. Por isso que, ó, deu 2 vezes 1, 2F. 6 vezes 3, 18F. Tranquilo? Essa é a primeira coisa aí, ó. Vou mudar de quadro, dá o print aí.